Hoje eu vou te dar 6 motivos para você não começar na perícia médica. É meio contrassenso, mas o que acontece é que muitos médicos me procuram e marcam um encontro e a gente discute acerca do projeto que ele criou, que ele imaginou de começar nas perícias médicas. E algumas vezes a decisão que ele toma ao fim da conversa é de não começar. Então é uma decisão extremamente importante. É sobre isso que nós vamos conversar. Meu nome é Ronivaldo Barros, eu sou médico, perito judicial há 20 anos e ajudo médicos que estão iniciando na perícia médica com mentorias. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações acerca dos próximos vídeos e compartilha esse conteúdo com outros colegas que podem ter interesse, que estão pensando em começar na perícia médica. O primeiro ponto é se você acha que perícia médica não dá trabalho, que é dinheiro fácil, é só ir lá, examinar a pessoa, mandar qualquer coisa para o juiz e está resolvido. Não é assim. A perícia médica, primeiro, é uma tarefa de extrema responsabilidade. Segundo, nós analisamos casos de pessoas que têm pretensões na justiça e que, portanto, trazem para o nosso exame uma infinidade de documentos, às vezes múltiplas patologias. Então a perícia em si ela já tem uma certa complexidade, mas além disso nós vamos ter que apresentar um laudo para a autoridade e esse laudo tem que ser bem fundamentado, bem formatado, e isso tudo faz com que a perícia ela demande um certo tempo e dê, de certa forma, uma certa mão de obra. Então não é trabalho fácil, não é dinheiro fácil, é um trabalho que, como eu já disse em outros vídeos, dá ao médico perito uma qualidade de vida, porque não dá plantão, porque maneja melhor o seu horário, mas tem que trabalhar sim, tem que dedicar horas do seu dia para fazer a perícia. Então não é dinheiro fácil fazer perícia médica. A segunda razão para você não iniciar nas perícias médicas é você não ter tempo. É ilusão você imaginar que vai ganhar dinheiro, rios de dinheiro com perícia, fazendo perícia online, de forma rápida, de maneira que vai estar no final de semana, à noite, tranquilo. Não. Você vai realizar atendimentos. As perícias online elas são exceção, a regra é a perícia presencial. Você vai ter que dedicar tempo e o tempo ele não tem mágica. Então, se você já está super atarefado com a sua especialidade, com outras funções que você exerce, provavelmente você não vai ter uma boa vida na perícia, porque a perícia demanda de você tempo, especialmente para quem está começando na perícia médica, que vai dedicar mais tempo para estudo, para formatação do laudo. Todo início requer ali uma curva de aprendizado. Então, se você não tem tempo, amigo, não começa na perícia médica. O terceiro ponto, e esse eu acho importantíssimo, é se você não tem facilidade de administrar conflitos. O laudo pericial ele é entregue ao juiz e as partes têm um prazo para contestar o laudo pericial. Então esses questionamentos do seu trabalho são rotineiros na perícia médica. Em geral, o médico clínico, o médico cirurgião, o médico que não faz perícias, está acostumado a trabalhar num ambiente, desse ponto de vista, um ambiente mais ameno, onde o que ele fala é recebido com uma certa credibilidade. No nosso caso, não. Todas as perícias são contestadas, às vezes contestadas duramente, algumas vezes inclusive com não ofensas, mas com tentativas por parte do advogado, do INSS, de demonstrar que você não tem capacidade para fazer aquela perícia, ou seja, tirando a sua autoridade médica. Então, de certo modo, alguns colegas não funcionam bem nesse clima de lide, de querela, onde o seu trabalho é questionado e, repito, às vezes de forma até dura. Então, se você não está aberto a ver o seu trabalho questionado e ter que explicar acerca das suas conclusões, rebatendo argumentos de pessoas que estão criticando o seu trabalho, a perícia também não é para você. Quarto ponto, você não gosta de escrever. E tem muitos médicos que eu conheço que não só não gostam, como têm dificuldade. Os laudos periciais
em última análise, eles têm que convencer a autoridade e as partes acerca de algo, uma matéria médica. Então esse convencimento é construído através de um texto argumentativo, que busca nos elementos da perícia e também na literatura uma fundamentação, uma justificativa para as conclusões do médico. Então, se você não gosta de produzir texto, de escrever, de argumentar, de trazer ali uma fundamentação acerca daquilo que você está fazendo de uma forma mais extensa no papel, a perícia também não vai ser uma boa ideia para você, porque nós escrevemos muito, nós temos que fundamentar os pareceres que nós emitimos, buscando às vezes fundamentação na literatura médica, justificando às vezes até uma manobra semiótica que você fez. Às vezes o básico na perícia médica tem que ser fundamentado. E se você não gosta de escrever ou não tem aptidão para escrever, você não vai gostar ou não vai se adaptar bem às perícias médicas. O quinto ponto é se você não consegue manter a neutralidade. Isso é uma questão muito importante. Há médicos que, pela sua formação, estão sempre atendendo aos interesses do paciente. Ele se forma na perspectiva de ajudar as pessoas, de contribuir no equilíbrio emocional, da saúde das pessoas. Isso faz parte da formação médica. Então, muitos médicos têm dificuldade de lidar com essa questão de negar os benefícios, de dar uma perícia que não é favorável à pessoa, muitas vezes porque sente ali uma necessidade econômica, vê que a pessoa está numa condição de vulnerabilidade, mas a patologia não justifica. Por exemplo, a concessão de um auxílio-doença, um parecer favorável para que a pessoa se aposente, mas o médico se sensibiliza e se sente muito constrangido de dar um parecer contrário, uma vez que aquela pessoa precisa. Então, eu conheço colegas que deixaram a perícia médica porque não se sentiam bem dentro desse contexto onde eles tinham que emitir pareceres médicos que contrariavam o interesse de pessoas que necessitavam até do ponto de vista de sua situação social e econômica, mas que a patologia não justificava. Então ele se sentia um pouco constrangido em, digamos assim, assumir uma posição mais neutra em relação ao paciente. Tem muitos colegas que têm extrema dificuldade em trabalhar dentro desse contexto e esses deixam a perícia rapidamente. O sexto ponto, e esse para mim é o mais importante, o sexto ponto para você não começar nas perícias médicas é se você está bem no que você está fazendo. Eu recentemente tive um encontro com um oftalmologista que pretendia ingressar nas perícias. Por qualquer razão que eu desconheço, alguma propaganda que ele ouviu, ele identificou talvez a perícia como um mercado de trabalho onde ele não ia ter muita responsabilidade, ia ganhar muito bem, ia trabalhar, digamos assim, menos e às vezes fazer até perícia online, recebendo uma quantidade de remuneração bastante interessante. Foi isso que colocaram na cabeça dele. Marcamos um encontro e eu coloquei para ele a minha prática, o que eu faço no dia a dia, como é a minha rotina e quanto aproximadamente eu ganho em função do que eu trabalho. E no final da conversa, ele identificou que ele estava ganhando mais do que eu. Ele inclusive verbalizou o valor. Olha, hoje eu ganho tanto. Eu trabalho, estou um pouco cansado, etc. Um pouco de saco cheio daqui do que eu estou fazendo, mas pelo que você está me dizendo, eu acho que é melhor eu ficar por aqui onde eu estou e continuar fazendo a minha oftalmologia. Ele faz cirurgia para tratamento de miopia, que remunera muito bem, e ele estava um pouco cansado de oftalmologia geral, de fazer consultas, porque não é só atender quem tem miopia, ele tem lá uma clínica oftalmológica geral, onde ele também atende outras pessoas. Então, no final, a partir da constatação de que ele estava muito bem na oftalmologia, ele decidiu não começar na perícia médica. Então, acho que é muito perigoso você começar nesse projeto da perícia médica sem ouvir alguém que já faz perícia,
que está no campo. A gente tem sempre algum colega que já está lá trabalhando. Então entre em contato com essa pessoa, entre em contato com alguém que você viu aí pela internet, que faz mentoria, entre em contato com o Ronivaldo, marca uma conversa e esclarece os pontos que você tem dúvida para ver se isso é um projeto viável para você. Ele já estava pensando em começar curso de perícia médica, fazer pós-graduação em perícia médica e no final ele entendeu de que a perícia médica não se encaixava no que ele pretendia para a vida dele. Então é importantíssimo você fazer esse mapeamento, digamos assim, do que realmente a perícia médica é. Eu considero a perícia médica uma excelente especialidade, eu faço isso há mais de 20 anos, eu vivo de perícia médica, mas não tem paraíso em medicina. Eu não dou plantões, mas eu tenho complementações de laudos para fazer nos finais de semana, às vezes no período da noite. Eu tenho prazos para cumprir, eu tenho uma demanda de atendimentos que eu considero bem exaustível, eu atendo todo o dia, todos os dias da semana, consultas, perícias. A perícia é uma consulta em última instância. Então, no fim, não é um paraíso a perícia médica, não é um oásis. Você não vai ficar rico, ganhar rios de dinheiro com a perícia médica. Você vai ter uma boa qualidade de vida, vai ter uma remuneração bacana, mas isso requer de você, como eu disse, que você tenha tempo, que você goste de escrever, que você goste de estudar, que esteja aberto a questionamentos e que você goste de escrever, porque você vai ter o tempo todo que justificar aquilo que você concluiu. Então é isso, nossa conversa hoje não é para estimular ninguém, é para jogar a real. Você tem que entrar em projetos que são bacanas, que são viáveis para você. E se você efetivamente decidiu que perícia é para você, eu fico à sua disposição para eventualmente te ajudar nesse teu início, nesse campo que é a perícia médica e que é tão instigador e que é hoje, digamos assim, a minha atividade profissional full time. Um grande abraço, compartilhe esse vídeo com outros colegas que podem ter interesse no tema, com outro colega que está começando a pensar em fazer perícia antes que ele faça aí alguma inscrição em algum curso e perca dinheiro e tempo. Clique também no sininho para ser notificado acerca de outros vídeos relativos à perícia médica e nos encontraremos nos próximos vídeos. Um grande abraço.